Sabe aquela sensação de que a equipe comercial está correndo uma maratona, mas parece que nunca chega na linha de chegada? Pois é. Nesta análise, a gente vai desmistificar um conceito que é uma verdadeira virada de chave para transformar todo esse esforço em resultado de verdade: o perfil de cliente ideal, ou, como a gente chama, o ICP. Essa aí é a pergunta de US$ 1 milhão, né? A equipe não para, tá o dia todo em ligação, mandando e-mail, mas no fim do mês, cadê a meta batida? A impressão é que tem muita fumaça e pouco fogo. Mas por que isso acontece? A resposta, olha, quase nunca está na falta de trabalho duro, e sim na falta de foco. E o que a gente vê são esses sintomas aqui: custo de aquisição de cliente lá nas alturas, pouca conversão, cliente que entra numa porta e sai pela outra rapidinho. Olha, isso tudo não são problemas separados. São, na verdade, todos sintomas da mesma doença: operar com dispersão. É como atirar para tudo que é lado, esperando acertar algum alvo. É aí que entra a solução. A cura para essa dispersão toda tem nome: perfil de cliente ideal. E a grande sacada está bem aí no subtítulo. É parar de pensar em quem aceita comprar da gente e começar a focar em quem é que compra bem, quem é o cliente que realmente agrega valor para o negócio. Ok, mas o que é exatamente esse tal de ICP? É basicamente uma definição objetiva. E essa palavra é a chave de tudo: objetiva. Não é feeling, não é eu acho que, é uma descrição baseada em dados daquele tipo de cliente que estatisticamente traz o melhor retorno, o melhor resultado de forma consistente. Essa citação aqui resume a filosofia toda de um jeito perfeito. Porque veja bem, uma venda isolada é bom, mas uma venda para um cliente que entende o valor do que está comprando, que fica por um tempão e ainda por cima dá lucro, isso é estratégia. O ICP é o mapa do tesouro que leva exatamente a esse cliente. Na prática, então, dá para pensar no ICP como se fosse um GPS para a equipe de vendas. Em vez de deixar o time vagando por um mapa gigante sem saber para onde ir, o ICP dá o destino exato. Ele direciona o recurso mais caro e mais valioso que existe: o tempo e a energia das pessoas. E aqui, olha, um ponto que não dá para negociar. Definir o ICP não é uma tarefa que se delega para o marketing ou para o vendedor mais novo. Não mesmo. É uma responsabilidade da liderança. É o líder que tem que puxar essa frente, estruturar o processo, validar e, o mais importante, governar a aplicação disso no dia a dia. Esse papel do líder se divide basicamente em 4 passos. Primeiro, usar dados, não achismo, para definir o perfil. Segundo, traduzir essa definição em regras claras que todo mundo entenda. Terceiro, garantir que todo mundo, da prospecção ao pós-venda, esteja na mesma página. E quarto, ficar de olho, garantir que o plano está sendo seguido e ajustar sempre que precisar. Então vamos lá, o primeiro passo. É a hora de arregaçar as mangas e mergulhar nos dados da própria casa. Quem são os clientes que pagam mais? Quais fecharam o negócio mais rápido? E quem são os que ficam mais tempo como clientes? Os números sempre contam uma história. O trabalho aqui é separar o que as pessoas sentem que funciona do que os dados provam que funciona. Certo. Uma vez que o ICP está definido, como isso vira algo prático no dia a dia do vendedor? A resposta é categorizar todo mundo que chega. Vamos ver como essa teoria se transforma num verdadeiro manual de instruções para a equipe comercial. E esse quadro aqui deixa tudo muito claro e organizado. Os leads, ou seja, os potenciais clientes, são divididos em 3 grupos: o fit, que é aquele que se encaixa perfeitamente no perfil; o semi-fit, que tem algumas características, mas não todas; e o bad fit, que não tem nada a ver. E o mais importante, para cada um deles existe uma regra de como agir. O cliente fit é o filé mignon. É aquele que sabe que tem um problema, tem grana para resolver e o momento é agora. Com ele, o ciclo de venda é mais curto, a chance de fechar é altíssima. É aqui que o time tem que botar toda a energia com prioridade total e uma abordagem super consultiva. Já o semi-fit é aquele que a gente olha e pensa, tem potencial. Ele tem a dor, por exemplo, mas o orçamento para resolver ainda não foi aprovado. O erro aqui é tentar empurrar a venda. O certo é nutrir, mandar conteúdo, educar, é preparar o terreno para colher lá na frente. E por fim, o temido bad fit. Esse aqui é o verdadeiro dreno de energia. Ele não tem o problema que a gente resolve, não tem dinheiro para pagar, ou, pior, se por um milagre ele comprar, a chance dele cancelar logo em seguida é gigante. A regra aqui tem que ser clara, e às vezes é difícil: despriorizar na hora. Sem dó, insistir nele é queimar tempo e dinheiro. Agora vamos conectar tudo isso com a ponta da lança do processo de vendas: a prospecção.
É justamente aqui, no comecinho de tudo, que o impacto de ter um ICP claro fica mais nítido. A diferença é literalmente da água para o vinho. Essa comparação aqui é sensacional. Sem ICP, a prospecção é um jogo de quantidade, de esforço bruto. É tirar para todo lado. Com um ICP, a coisa muda para um jogo de precisão, quase cirúrgico. As listas são inteligentes, a mensagem é feita sob medida e o resultado é um pipeline com qualidade, não só com um monte de gente que nunca vai comprar. E esse impacto fica muito visual aqui no gráfico. Dá uma olhada. A taxa de conversão dos clientes fit é muito maior. Um funil de venda cheio de bad fit não serve para nada, só para maquiar os números, criar uma falsa sensação de produtividade e fazer o time trabalhar à toa. Com isso, a gente chega na parte final, que talvez seja a ideia mais poderosa e, ao mesmo tempo, menos óbvia disso tudo. O maior benefício do ICP não é só saber para quem vender, é principalmente ter a clareza e a coragem de saber para quem não vender. Mas antes de fechar, um alerta rápido sobre os erros mais comuns. Definições super vagas como empresas que querem crescer, criar o perfil só com base na opinião da galera, não ter disciplina para seguir o que foi definido e, claro, esquecer de atualizar o ICP são armadilhas que podem jogar todo o trabalho no lixo. E essa frase, para mim, é o grande resumo da ópera. O crescimento que se sustenta, o crescimento lucrativo, ele vem da escolha. Vem da disciplina de falar não para algumas oportunidades que até parecem boas na hora, mas que no fundo só tiram a empresa do foco e queimam recursos preciosos. Portanto, o ICP é muito mais do que uma ferramenta de marketing ou de vendas. Ele é, na verdade, um mecanismo de gestão inteligente de recursos. É o que garante que o tempo, o dinheiro e o talento da equipe sejam colocados onde o retorno é maior, gerando previsibilidade e, finalmente, a capacidade de escalar o negócio de forma saudável. E para encerrar, fica essa pergunta no ar para reflexão. A clareza sobre aquilo que uma empresa recusa define tanto a estratégia quanto aquilo que ela busca. Então, depois de tudo isso que a gente viu, a questão é: para quem o seu negócio vai precisar aprender a dizer não para conseguir crescer de verdade?